Olá pessoal, vamos para mais um percurso. Iremos iniciar o nosso estudo essa semana com a industrialização brasileira. Eu vou dividir em duas partes. Essa que a gente vai ver agora é a parte 1. A gente vai conhecer um pouco da história, de como foi feita a industrialização, processo de industrialização que ocorreu aqui no nosso país. Vamos também verificar a concentração e a desconcentração dessas indústrias, tá bom? Vamos lá. Histórico, né? Até o início do século XX, o Brasil ainda não havia se industrializado. Em 1889, de cada 1.000 brasileiros, somente 4 trabalhavam em indústrias. E o restante, professor, a maioria da população trabalhava com o quê? Trabalhava no setor primário, trabalhava na agricultura, no plantio, na pecuária, na criação de animais. Mas vamos lá. 4 trabalhavam em indústrias, dedicando-se principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, calçados e alimentos. Mas, professora, o que são esses bens de consumo? Vai existir bens de consumo duráveis e não duráveis. Os bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser usados várias vezes e durante longos períodos de tempo. Como, por exemplo, um carro, uma geladeira, uma máquina de lavar. Já os bens de consumo não duráveis é o que? É o calçado, é o tecido, são alimentos. Mas aí está dizendo que aqui no Brasil, 4 de 1.000 habitantes trabalhavam em indústrias que se dedicavam principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos, calçados e alimentos. Foi somente a partir da década de 1930 que o Brasil intensificou a industrialização, ou seja, houve um destaque maior, certo, da industrialização a partir de 1930. Por essa razão, foi chamado de país de industrialização tardia, quando comparado à Inglaterra, à França ou aos Estados Unidos, ou seja, ocorreu um atraso nesse processo de industrialização. Enquanto outros países já estavam consolidadas a industrialização, ou seja, várias indústrias em seu território, o Brasil não. O Brasil, ele ocorreu de forma lenta, de uma forma tardia. Mas vamos lá conhecer essa história. A evolução industrial brasileira no século XX. Aí a gente vai ver uma rampinha, certo? 1900, 1920, 1930, 1941. Mas vamos começar com 1900. Em 1900, a agropecuária, certo? O plantio e a criação de animais respondia por 45% do PIB brasileiro, produto interno bruto, né, de toda a riqueza que existia dentro do nosso território. E a produção do café para a exportação era a principal atividade do país, ou seja, 45% de toda a economia, de toda a riqueza que existia dentro do nosso território brasileiro era do setor da agropecuária. A produção de café, que era exportada, que era vendida para outros países, passava a ser a atividade principal, a atividade que dominava o país, certo? Os cafeicultores que dominavam a política não tinham a industrialização entre seus interesses, né? Não era prioridade, né? Ou seja, para eles, já que esses cafeicultores, já que eles vendiam muito e lucravam muito com a produção do café, então eles não investiam o seu dinheiro na indústria. Eles não tinham interesse em fazer investimentos na indústria, já que eles lucravam bastante na exportação, na venda desse café. Em 1920, 20 anos depois, parte dos ganhos obtidos com a venda do café
passou a ser investida na criação de bancos e indústrias como a de sacaria para grãos. Ou seja, eles investiram em 1920, esses cafeicultores passaram a investir parte do lucro deles, parte do dinheiro deles, na criação de bancos e indústria. Foi aqui que iniciou um processo um pouco lento, mas teve o início desse investimento na indústria. Na década de 1930, os cafeicultores perderam seu poder político. O governo e os investidores se voltaram para a criação de indústria, ou seja, o café em 1930 já passou, não é mais interessante. E aqueles cafeicultores que estavam dominando, que estavam no poder político, deixaram e passaram então a direcionar o seu dinheiro na criação dessas indústrias. Em 1941, foi criada a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Lá embaixo, tem um histórico aqui da Primeira Guerra Mundial, em 1920 a 1930 tem a crise de 29, e entre 1930 e 1940 o período de Getúlio Vargas, né, o governo de Getúlio Vargas. Mas vamos lá, Primeira Guerra Mundial. A maioria dos produtos industrializados ainda vinha da Europa, quando a Primeira Guerra provocou uma diminuição da oferta, tornando caros demais esses produtos. Novas fábricas surgiram aqui, substituindo as importações. Professora, eu não entendi. Durante o período da Primeira Guerra Mundial, como aqui não tinha uma considerável quantidade de indústrias para que as pessoas, né, o comércio, eles comprassem e pudessem revender para as pessoas esses produtos, o que é que acontecia? A gente, nessa época, as pessoas nessa época, compravam de outros países esses produtos industrializados. Só que, durante esse período, esses produtos ficaram caros, certo? E o que foi que aconteceu? O governo passa a não permitir mais essa compra desses produtos, passa a ser passa a ter uma desvantagem, na compra desses produtos. Ou seja, ele substituiu o que era importado, ele passa a quê? A criar, incentivar a criação de novas fábricas em nosso território. Assim, essas fábricas poderiam estar vendendo para o comércio e o comércio, por seguinte, vendendo para a população. A crise de 29, né? De 1920 a 1930, existiu a crise de 1929. Uma crise econômica que começou nos Estados Unidos e afetou outros países. O preço internacional do café despencou e muitos cafeicultores faliram. Foi exatamente quando acima, nessa imagenzinha de cima aí, de 1930, né, na década de 1930, esses cafeicultores perderam esse poder político, né? Muitos faliram, certo? A gente vendia o café para outros países e eles deixaram de comprar, houve um grande estoque do café e aqueles que conseguiram lucrar e que tinham dinheiro nessa venda desse café, eles passaram então a investir o seu dinheiro nessas indústrias. Em 1940, né, de 1930 a 1940, o governo Getúlio Vargas, né, ocorreu o período de muitos investimentos estatais na produção de energia, aço e máquinas, sem as quais as indústrias dificilmente surgiriam, né? Foi de fundamental importância o governo investir em energia, aço e máquinas para, por seguinte, né, essas indústrias utilizarem esses mecanismos de produção, tá?
Pronto, vamos aqui. A década de 1950, né? A população urbana ela cresce e a indústria se diversifica, atuando em setores como naval, químico, farmacêutico, automobilístico e de eletrodomésticos, com grande crescimento da participação de empresas transnacionais, né? A população ela sai do campo, ela passa a se concentrar na cidade, certo? Próxima a essas indústrias em busca de melhores condições de vida. Então, aqui há um crescimento industrial. Ó. Década de 1960. Depois de 2 décadas de forte crescimento, a economia brasileira começou a desacelerar, enquanto os problemas políticos aumentavam, né? Década de 1970, os investimentos estatais mantiveram um crescimento industrial privilegiando grandes empresas. Em 1967 e entre 1967 e 1973, esse crescimento ficou conhecido como milagre econômico, né? Teve uma grande evolução na economia. A década de 1980, dificuldades de obter novos equipamentos e crédito do governo, que estava instável econômico e politicamente, marcaram esse período que ficou conhecido como a década perdida para a economia do Brasil. A partir então dessa década de 80, há um declínio nesse processo de industrialização. Na década de 1990, com a economia mais estável, alguns segmentos industriais voltam a crescer. Outros, porém, tiveram dificuldades para superar a concorrência de produtos importados após a abertura do mercado em 1990. Professora, que produtos importados são esses que fala aí? São aqueles produtos, o governo abriu novamente o mercado para quem quisesse comprar de outros países, importar alguns produtos, então ficou de fora, né, de outros países, produtos de fora, então ficou difícil, então, essa concorrência com esses produtos de fora. Pronto. Os anos 2000, o setor de comércio e serviços representava 66,7% do PIB brasileiro, né, do produto interno bruto, da riqueza dentro do território brasileiro, né? Nessa imagem dá para ver visivelmente que a partir de 1980, né, que é conhecida como a década perdida, há um declínio nesse processo de industrialização, né? Se você olhar lá embaixo, no tempo histórico, 1960, no governo de Juscelino Kubitschek, visando modernizar a indústria, o governo estabelece um plano de metas, com especial atenção às áreas de energia, transporte e indústrias de bens de base, né? Químicas, siderúrgica, elétricas. Vai existir, por seguinte ao governo do Juscelino Kubitschek, do JK, o governo militar, o governo de militares, né, que foram feitos investimentos políticos nos setores de energia, transporte e comunicação, né, e foi investido no setor de infraestrutura, que é de fundamental importância para que as indústrias possam se instalar. Porém, os esforços em manter o crescimento econômico nacional acentuaram o endividamento do país, tá? A indústria no século XXI. O setor industrial depende cada vez mais do desenvolvimento tecnológico para melhorar seu desempenho. O Brasil conta com instituições de ensino e pesquisa nas quais buscam novos conhecimentos científicos que dão suporte à produção industrial, né? Ou seja, a tecnologia ela é de fundamental importância para dar suporte à indústria. É o caso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Apesar de os investimentos em ciência e tecnologia serem crescentes, ainda não tem sido suficiente para tornar o Brasil independente tecnologicamente. Em 2015, o Produto Interno Bruto Industrial correspondeu a 22,5% do total, ou seja, a gente ainda importa tecnologia, a gente ainda compra tecnologia de outros países, tá? Concentração
e relativa desconcentração industrial. A industrialização no Brasil se concentrou na região sudeste, principalmente nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu já falei em nossas aulas, né, que vai existir um grande crescimento populacional, vai existir um grande fluxo de pessoas vivendo nessa região sudeste, né, região que é conhecida economicamente por sua riqueza, como destaque industrial, e ela acaba que por ser um atrativo para migrantes se deslocarem para viver naquela região sudeste, né? Por conta da indústria, em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego para comprar roupa, comprar alimento, para pagar o aluguel, para investir na educação. Então, as pessoas passam a se direcionar para a região sudeste em busca de melhor condição para viver, né? Destaque para a metrópole paulista no chamado ABCD. Professor, o que é esse ABCD, certo? São municípios. É o município de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, né? São municípios que são ligados pela rodovia Anchieta, que tem destaque industrial, tem a presença de indústrias, e é através dessa rodovia que é de suma importância, de grande importância, para escoar através da rodovia os produtos que são feitos fabricados nessas indústrias, tá? A rodovia ela vai ser de grande importância porque ela vai ligar esses municípios através da rodovia. Essa rodovia, a disponibilidade de energia elétrica e a proximidade do mercado consumidor foram fatores determinantes dessa localização industrial, né? Várias indústrias passaram a se fixar, passaram a ser construídas nessas regiões pela facilidade, né? Vai ter ali uma rodovia que vai me ligar ao porto e eu vou poder escoar o produto que é fabricado naquela indústria. Vai ter a disponibilidade de energia para que minha indústria possa funcionar, certo? Vai ter em regiões próximas à minha indústria, vai ter um mercado consumidor que possa comprar os produtos que é fabricado na minha indústria. Então, ali vai existir uma grande concentração de indústria por todos esses fatores. A instalação de indústrias nesses eixos rodoviários mostra a desconcentração industrial em relação à metrópole de São Paulo. Entretanto, esse processo vem ocorrendo também em âmbito nacional, em outras regiões. Assim, vai existir um declínio relativo na atividade industrial do estado de São Paulo e da região sudeste. Ou seja, passa então a ser direcionada essas indústrias, é interessante, outras regiões e não somente a região sudeste. Outras regiões, elas passam a ser atrativos para que a indústria ela possa se fixar em outras regiões fora de São Paulo. Aqui no mapa do Brasil aparecem empresas industriais do ano de 2016. Você vê aqui no mapa uma grande concentração, essa parte em vermelha, esses círculos grandes, é um grande número de indústrias nessas regiões. Você vê aí um destaque da região sudeste, mas vai existir uma desconcentração, vai existir polos industriais, vai existir fábricas em outras regiões. Vamos lá. Assim, há um declínio relativo na atividade industrial do estado de São Paulo e da região sudeste. Em outras palavras, a industrialização do estado de São Paulo e da região sudeste está crescendo num ritmo mais lento do que outros estados e regiões do Brasil, produzindo assim uma nova distribuição espacial das indústrias. A desconcentração industrial e suas causas, né? Apesar da relativa desconcentração industrial em curso na região sudeste, sobretudo o estado de São Paulo e as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, continua sendo a principal
área industrial do Brasil. O que é que ele quis dizer? Que mesmo esse crescimento desacelerado, né, mesmo ocorrendo o interesse da fixação de indústria se fixar em outras regiões do país, vai existir destaque ainda a região sudeste. Existe um grande polo industrial nessa região sudeste. Se perguntarem para vocês qual a região do Brasil que tem o maior número de indústrias, vai ser a região sudeste. Porém, é importante destacar os fatores que estão levando essa desconcentração. O interesse dessas indústrias se fixar em outras regiões do país. Vejamos a seguir quais são eles. 1. A política industrial do regime militar favoreceu essa desconcentração industrial. 2. A elevação dos custos de produção. E 3. A guerra fiscal. Vamos lá. A política industrial do regime militar. Durante o regime militar, instituíram diversas políticas de industrialização e planos econômicos de desenvolvimento dirigidos à descentralização industrial do país, ou seja, foram feitos planos para que essas indústrias fossem remanejadas, fossem para outras regiões do país. Foram realizados investimentos em infraestruturas. Que são esses investimentos, professora? Em transporte, em saneamento, em comunicação, em energia, a construção de rodovias que facilitassem a fixação de indústrias em uma certa região, a disponibilidade de energia para que aquela indústria possa utilizar aquela energia, ou seja, foi feito no período militar, foi feito investimentos em infraestruturas que são essenciais para a criação desses polos industriais. A elevação de custos de produção também é um fator de desconcentração industrial. Ao longo do tempo, a região sudeste, sobretudo a região metropolitana de São Paulo, perdeu vantagens na produção industrial para outros estados e regiões do Brasil. Isso porque passou a apresentar altos custos produtivos resultantes de um dos fatores como o congestionamento de trânsito, os impostos, os altos salários. Então, isso favoreceu também com que a indústria pudesse, é mais barato eu montar minha indústria, eu, como empresário, vou investir o meu dinheiro numa indústria em uma cidade mais distante de São Paulo, porque eu sei que lá não vai ter um congestionamento de trânsito, o imposto naquela outra região é melhor, mais favorável para mim, e eu consigo pagar salários mais baixos para os meus funcionários. Já aqui, lá naquela região de São Paulo, por mais que tenha um grande polo industrial, lá não vai me beneficiar tanto quanto uma região mais distante. E a guerra fiscal, principalmente a partir da década de 1990, vem ocorrendo a atração de indústrias para fora da região sudeste em razão da intensificação de vantagens fiscais oferecidas por governos estaduais e municipais de outras regiões do país. Exemplos dessas desvantagens são incentivos fiscais, doação de terrenos com infraestrutura de saneamento básico, transporte e comunicação. Ou seja, o governo ele vai estar me favorecendo se eu for para uma região mais distante, se eu for para uma região X, ele vai me dar um terreno, eu não vou precisar comprar um terreno, ele vai me dar o terreno para que eu construa a minha empresa e ali eu contrate funcionários próximo àquela região para trabalhar na minha indústria. O governo, ele vai me dar incentivos fiscais, ele vai me isentar de alguns impostos. Então, para mim, é muito mais vantajoso eu construir a minha empresa numa região na qual eu vou ter incentivos fiscais, seja ele como uma doação de terreno, uma isenção de impostos,
do que eu construir a minha indústria numa região na qual eu não vou ter esses benefícios. Então, a guerra fiscal, ela também é um fator, ela é uma causa dessa desconcentração industrial. Então, é isso. A parte 1 da industrialização brasileira é só isso. Espero que vocês consigam realizar as atividades do blog da escola. Se não conseguiu entender alguma coisa, volta o vídeo, assiste novamente a aula que dá certo, tá bom? Obrigada, que vocês tenham uma ótima semana, que vocês continuem se cuidando, que a gente está próximo de se encontrar, tá bom? Um abraço.